A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero encontrar vocês bem. Estamos passando por um momento bastante difícil na nossa cidade e estamos aqui mais uma vez para gravar esse culto. E o desejo do nosso coração é que seja abençoador e que nós e vocês, onde estiverem vendo, participando, possam celebrar e adorar o nome do Senhor. Não é o cenário ideal, mas é o melhor que nós podemos fazer diante da dificuldade que vivemos. Ainda neste último sábado, ontem, Anápolis registra um recorde de casos de coronavírus e nós precisamos nos cuidar. Então, nesse momento eu queria ter um tempo de oração para que eu e você possamos pedir perdão ao Senhor pelos pecados e ao mesmo tempo colocar a nossa cidade e tantas pessoas que têm sido acometidas com o Covid-19 diante do Senhor. Vamos orar, feche seus olhos se você puder. Eu não sei onde você está, mas vamos falar com Deus. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhosamente bom. Te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados e purifica as nossas vidas, a começar em mim, Senhor. Fala, Deus, ao nosso coração nesse culto e transforma as nossas vidas. Obrigado porque cremos que o Senhor nos perdoa, como a Tua palavra nos garante. Pedimos a Deus e colocamos nas Tuas mãos todas as pessoas que têm lutado contra a Covid-19, contra essa doença tão cruel e injusta, muitas vezes até traiçoeira. Que o Senhor tenha misericórdia de todos os que estão hospitalizados em quartos ou UTIs, ó Deus. Em nome de Jesus, põe a Tua mão, restaura, ó Deus, tantos pedidos de oração, temos orado como igreja e nós cremos que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração. Por isso, ó Deus, põe a Tua mão sobre cada irmão, cada irmã que sofre nesse momento. Abençoe, ó Deus, as famílias que também estão passando por uma situação tão difícil como essa. E, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Senhor, abençoe e acelere, ó Deus, as entregas dessas vacinas, que elas sejam eficazes mesmo, Pai, em nome de Jesus. O mundo precisa. E a intervenção do Senhor tem que acontecer, Senhor, senão nós não conseguiremos. Fala conosco, ó Deus, nesse culto. Transforma o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você para ler comigo um texto lindo da carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós leremos do verso 5 ao verso 11. Eu já disse isso e gosto de repetir sempre. Na igreja onde fiz a minha pública profissão de fé, eles tinham uma prática de você responder algumas perguntas, e uma delas era: qual o seu texto bíblico preferido? E a minha resposta lá em 1994, quando fiz minha pública profissão de fé, em 31 de dezembro de 94, foi Filipenses 2, de 5 a 11. Continua sendo meu texto predileto. Fala sobre o exemplo de Cristo durante a sua humilhação, enquanto por aqui passou. O texto diz assim, Filipenses 2, de 5 a 11: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Fala aí do exemplo de Cristo na sua humilhação e a sua exaltação pelo próprio Deus, lhe dando um nome acima de qualquer nome. E esse nome de Jesus está acima
de qualquer pandemia ou infecção ou doença ou situação ou circunstância ou problema ou adversidade. Nós precisamos crer nisso. Se a sua fé tem sido abalada nesses dias difíceis que vivemos, coloque tudo nas mãos do Jesus que tem um nome que está sobre tudo e todos. Creia e confie. A nossa fé não pode ser negociada, nossa fé não pode ser manchada, a nossa fé não pode ser abalada por problemas e circunstâncias que vivemos. Pelo contrário, quando passamos pelos piores momentos da vida da gente, é que nós precisamos fortalecer ainda mais a nossa fé no Senhor que tem um nome que está acima de todo nome, está acima de tudo e de todos, o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe você nesse culto, Deus abençoe a sua família, que as suas angústias, dores, lutas sejam depositadas diante do altar do Senhor Jesus, que está acima de tudo e todos, para a glória de Deus Pai. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos conhecidos. Estamos sem legenda, mas não há necessidade, porque as músicas são muito conhecidas, músicas que eu garanto que farão você louvar e adorar Jesus Cristo. É para Ele que tocamos e cantamos, é a Ele que louvamos e adoramos. Vamos fazer isso, porque Ele é digno de louvor e adoração. Eu não sei onde você está, se você está em casa, se você está participando desse culto em outro ambiente, que nem a casa é. Mas desde o ano passado nós adotamos uma dinâmica interessante, que é a de desligar outros aparelhos eletrônicos. Se as pessoas em casa estão agitadas ou fazendo outras coisas, vamos separar esse tempo, são minutos, né? Os nossos cultos gravados, eles têm uma dinâmica mais enxuta, para favorecer que você e sua família possam louvar e adorar em paz e tranquilidade. Então, desligue outros aparelhos, não atende campainha agora, coloca o celular em modo avião, participe desse culto, celebre Jesus. Jesus está aí, está aqui, Ele está em todos os lugares. Tem uma canção que eu gosto muito que diz que é bom estarmos aqui louvando a Deus. E esse aqui não é necessariamente um espaço físico. Esse aqui é onde eu estou e onde você está. Qualquer lugar é lugar para louvar a Deus. Então vamos fazer isso como Igreja de Jesus espalhada aí por onde quer que estejamos.
abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Sabe o que é legal desse pedaço dessa música? Essa união não depende do espaço físico. Se estamos no mesmo lugar, como estamos eu aqui, ó, eu, na Lídia, Joe, Luana, temos aqui ainda lá o Sérgio Júnior, Renatinho, Luiz, estamos aqui no mesmo espaço físico. Mas essa união não tem a ver com o espaço físico, tem a ver com o sangue do Senhor Jesus derramado, que nos fez família, nos fez um, e estamos unidos apesar da distância. Não importa onde a gente esteja, o que importa é que estamos unidos no poder do Espírito Santo. E vamos continuar louvando ao Senhor. Poder mais
coletivas, né? Esse negócio de promessas para mim é muito individualista, né? As promessas são para nós. Não tem nada de mim quando se fala de povo de Deus. Não tem nada de mim. Tem nós, tem coletivo. Nesse momento eu quero que você, se possível, feche seus olhos. Se for possível você fechar, feche. Essa música vai pedir que o Espírito Santo de Deus encha as nossas vidas. Que Ele encha a sua vida e encha a nossa vida aqui, em nome de Jesus. E que isso seja uma realidade mesmo, para que possamos caminhar e seguir a vida cristã, louvando e adorando o nome do Senhor, em nome de Jesus. grandiosamente assustador e que as pessoas fiquem olhando espantadas. Queremos ser cheios do Teu Espírito e do Teu poder, para que possamos vencer, ó Deus, as lutas e as dificuldades do nosso dia a dia. Como o texto de Atos 1, verso 8, que diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para que pudéssemos ser testemunhas em Anápolis, Goiás, Brasil e até os confins da terra. Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, para ser testemunha, para ser de fato cristão mesmo. Eu quero ser de fato um cristão cheio do Teu Espírito, para testemunhar o Teu amor, especialmente aqueles que passam por maiores, piores dificuldades, ó Deus. Estamos diante do Teu altar, do trono de graça, te clamamos, Espírito Santo, enche as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs,
gostaria de meditar na palavra que se encontra aqui no Salmo de número 3. E esse é um salmo muito especial, é um momento muito difícil na vida de Davi, o grande Davi, que tem aí no Antigo Testamento um título muito importante, que não é o de rei, mas de ser um homem segundo o coração de Deus. A gente às vezes evidencia tanto o rei Davi, e nós nos esquecemos que o mais importante da vida de Davi é que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Salmo de número 3, salmo muito especial. Todas as vezes que eu falo nesse salmo, meu coração é abençoado de alguma forma, e eu espero que você também seja abençoado e abençoada neste culto hoje. Está escrito assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nesse tempo de reflexão possamos ser abençoados pela voz do doce Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma mais uma água aqui. Bom, como todos sabem, Davi foi perseguido de toda forma possível. Os versos 1 e 2 vão dizer claramente sobre essa perseguição. O interessante é que este Salmo 3 é escrito por Davi enquanto ele fugia, ele estava em fuga, mas ele fugia não de alguém qualquer, ele fugia de seu filho Absalão. Bom, já só aqui nós temos uma ideia da dificuldade e do momento tenso que Davi vivia, ser perseguido pelo próprio filho. Mas Davi viveu muitas perseguições. Eu não quero me deter ou ficar preso no que Davi passava. Davi fugia do seu filho Absalão, e isso já é motivo suficiente para ter dificuldades e precisar do Senhor. Eu quero transportar isso para a nossa realidade. Quando aqui o texto diz como tem crescido o número dos meus adversários. Adversários não necessariamente são pessoas, né? O nosso maior adversário é Satanás. Mas adversários podem ser circunstâncias. Adversário pode ser o coronavírus, a pandemia. Adversário pode ser a crise econômica. Adversário pode ser uma enfermidade. Adversário pode ser um problema relacional, familiar, ou não necessariamente familiar, entre amigos e conhecidos. Adversário é tudo aquilo que se opõe a você e a mim e que nos tenta afastar de Deus, na verdade, tá certo? E Davi vivia esse momento de angústia, e ele relata isso nos 2 primeiros versos, e eu creio que nós, em pleno século 21, 2021, já tem um ano que estamos lutando aí contra um adversário terrível, que é não necessariamente a pandemia ou o coronavírus, mas a realidade de uma sociedade, uma humanidade, né, de um mundo inteiro aí, que não tem condições de superar as crises e as tensões e as pandemias e as tantas coisas sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Isso é fato. Tem um ano que cientistas, médicos, estudiosos tentam daqui, tentam de lá. Outra coisa, a falta de disciplina e de educação das pessoas também contribui muito para a transmissão desse vírus. E aí a gente nota que precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus para vencer e para romper em fé.
É interessante que a gente olha para a vida de Davi e a gente consegue destacar algumas atitudes que precisam ser realidade nas nossas vidas, porque nós estamos vivendo um momento difícil, alguns mais do que outros. Por exemplo, tem pessoas aí que estão lutando com familiares que estão internados. Temos muitos conhecidos que estão lutando em hospitais, em UTIs, e vencerão em nome de Jesus. Mas também existem outras tantas pessoas que não têm o problema do coronavírus ter infectado alguém da família, mas estão presos dentro de casa e isso está causando um problema emocional terrível. Conversava com amigos da área da psicologia e eles dizem que essa coisa de ficar isolado, o isolamento social, que é a melhor arma para não transmitir, ao mesmo tempo é a melhor arma a favor dos problemas mentais, psicológicos, emocionais. A gente está preso dentro de casa, a gente quer ver gente, e às vezes nesse quer ver gente é que a gente comete o deslize. A gente quer ver gente, e aí reunimos em casa com 2, 3, 4, 5 pessoas da nossa família e conhecidos, e aí acaba que isso gera uma transmissão desse vírus infernal. Fazemos uma festa só entre familiares, mas a gente não sabe se algum daqueles familiares que nós queremos tanto abraçar, tanto estar junto, que nós precisamos, nossa cabeça precisa, a gente não dá conta, não é assim? A gente não sabe quem ali pode ser um assintomático transmitindo o vírus. E aí tem pessoas lutando contra a enfermidade, Covid-19, e pessoas lutando contra problemas da alma, problemas da mente, problemas emocionais e psicológicos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E a gente olha para Davi, que fugia do próprio filho, que estava perseguindo ele. E a gente vê aqui algumas atitudes, e eu gostaria de destacá-las rapidamente. São atitudes básicas de qualquer cristão, de qualquer cristã. A primeira atitude nós vemos no verso 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. O Senhor como escudo, a certeza de que o Senhor é o escudo, isso é o que? Confiança. Isso é o que? Certeza, que nós chamamos de fé. Isso é fé. E aí eu não consigo falar de fé, sem me lembrar de Pedro. Não consigo. Porque Pedro, quando os discípulos estão no barco, a tempestade querendo virar aquele barco, e Jesus vem andando lá no meio daquela tempestade nas águas. E aí o Pedro fala, quem que é? É um fantasma. O pessoal falando dos discípulos, é um fantasma. Aí Pedro fala, ele fala assim, calma, sou eu, Jesus. E Pedro diz, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E Jesus fala, vem. E Pedro desce do barco sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Quando ele percebe a tempestade, ele começa a afundar. E aí ele estende a mão e Jesus o traz de volta à superfície. Pedro, em momento algum, pode ser visto como um homem sem fé. Muito pelo contrário. Você desceria do barco? Será que eu desceria? Provavelmente não. No meio daquela tempestade, eu diria, não, Jesus, ok, acredito. Pedro desceu, sanguíneo, impetuoso, desce e vai. E aí, para mim, ele é um homem cheio de fé, porque ele foi, e eu não iria. Você iria? Então, quando a gente olha Davi com fé, vendo o Senhor como escudo, eu olho para Pedro e vejo também Pedro com fé descendo do barco no meio da tempestade. E quando ele começa a afundar, Jesus traz de volta, tem um detalhe muito interessante. Eles voltam para o barco e então Jesus acalma a tempestade. A beleza desse detalhe é que Jesus traz Pedro de volta sobre as águas, volta com ele para o barco, a tempestade continua. E então Jesus acalma a tempestade. Às vezes na nossa vida, e as tempestades da nossa vida não vão acalmar porque Jesus está conosco, mas nós passaremos por ela e voltaremos ao local seguro, o barco, porque Ele está conosco. E então, a hora que for a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, a tempestade se acalmará. Mas lembre-se, pode ser que Jesus esteja nos puxando de volta sobre as águas e esteja caminhando conosco sobre as águas no meio dessa tempestade até o local seguro, até o barco. Creia, confiança. Verso 3, o Senhor é o nosso escudo. Fé, o Senhor é o nosso escudo. Amém? Segunda atitude que eu vejo está lá no verso 4. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Sabe o que é isso? Isso é oração. Então a primeira atitude é demonstrar fé.
primeiro lugar, Senhor, meus inimigos têm crescido, e a pandemia, a dificuldade, tal, mas o Senhor é meu escudo, fé. Segundo, com a minha voz, clamo ao Senhor e Ele do seu alto monte me responde. Oração. Um crente sem oração é um crente que não conversa com um Deus, não conversa com o seu papai, abapai querido. É um crente que não tem relacionamento com o Senhor. Isso é muito perigoso e muito sério, principalmente nesses momentos de tanta dificuldade. Quanto tempo eu e você temos gasto, temos separado para falar com Deus? E interessante que as pessoas reclamam que estão isoladas, que estão em casa, mas como que nós temos utilizado esse tempo? Não é um tempo de meditação, de falar com Deus, orar, clamar, e Ele lá do seu alto monte, no seu trono de graça, nos responder. Quando eu falo em oração, se quando eu falo em fé, eu lembrei lá da história de Pedro, quando eu falo em oração, eu lembro do Getsemane. No Getsemane, Jesus orou, pedindo ao Pai que, se possível, passasse o cálice. No entanto, o cálice não foi passado, porque Jesus orou que fosse feita a vontade de Deus e não a dele. Será que as nossas orações são orações corretas? Uma vez eu perguntei numa classe de escola dominical no interior de São Paulo se todos concordavam que Jesus não teve sua oração atendida, porque ele pediu para passar o cálice e o cálice não passou. E aí a gente, naquela classe de adolescentes, nós chegamos à conclusão que na verdade a oração foi atendida, porque ele disse: não seja feita conforme a minha, e sim conforme a tua vontade. E foi. As nossas orações, nosso clamor precisa ser constante, diário, ininterrupto, orar sem cessar. Relacionamento com Deus tem que ser ininterrupto, não pode ter interrupção, não pode ter motivo que nos leve a romper o relacionamento com Ele. E ao mesmo tempo nós precisamos entender que a resposta virá conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. Muitas vezes nós não recebemos o que pedimos porque pedimos mal, nós não sabemos clamar ao Senhor. E com Davi nós aprendemos: orar, ore e creia no poder do Senhor. Fé, oração e versos 5 e 6, que para mim são fantásticos, principalmente nesse tempo de pandemia. Deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Isso aqui me lembra muito o Salmo 23, porque isso aqui tem a ver com a coragem, que é viver sem medo. E quando os medos surgirem, romper em coragem, deitar a cabeça e dormir em paz, não é? Porque temos a confiança e a certeza que o Senhor está nos sustentando. Então Davi demonstra aqui, e por que eu lembro do Salmo 23? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A vara e o cajado nos consolam, não é? Então é inevitável que a gente olhe para o Salmo 3 sem lembrar de Pedro, do Getsemane e do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que nós, como servos e servas, para que possamos conquistar os versos 7 e 8, especialmente o 8, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção, que possamos ser abençoados, possamos ser cobertos de bênçãos dos céus, eu e você possamos ter a capacidade de cumprir, como Davi, essas 3 atitudes básicas: fé, oração e coragem. Coragem, que é esse não ter medo, porque o perfeito amor, e esse perfeito amor vem do Senhor sobre nós, lança fora todo medo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude nessa caminhada difícil que é romper em fé, oração e coragem diante de tantas circunstâncias adversas e de tantas dificuldades. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Cuide-se, não saia de casa. Se sair, use máscara. A minha está aqui, ó. Tive que tirar porque estava muito ruim o som aqui com a máscara. Mas se sair, use máscara, higienize bem as mãos, se cuide, por favor. Nós confiamos que Deus cuida e protege, mas nós não podemos ser irresponsáveis. A nossa parte precisa ser feita. Alguns avisos rápidos antes de encerrarmos este momento de louvor e adoração a Deus e meditação na palavra. Propague as devocionais que eu compartilho com vocês no grupo. Às vezes aqueles 2, 3 minutinhos podem fazer a diferença na vida de alguém que está num momento difícil.
Temos o estudo de espiritualidade quinta e o Apocalipse no domingo. Estude, medite, separe tempo. Você está em casa, aproveite o tempo com Deus e para Deus. E por fim, gostaria de dizer que amanhã o lockdown em Anápolis expira, né? Essa noite de hoje para amanhã vai expirar o lockdown. No entanto, o conselho da nossa igreja entende que o momento não é de retorno às atividades presenciais. Então, pelo menos até o final do mês de março, e avaliando semanalmente a situação da pandemia na nossa cidade, nós permaneceremos assim, cultos gravados, no entanto, unidos pelo Espírito, apesar da distância. Essa é uma decisão unânime do Conselho e uma decisão responsável com a sua vida, com as nossas vidas, porque somos servos e servas que precisam dar exemplo. Como eu disse, foram 461 casos no dia de ontem, sábado, dia 13 de março, na cidade de Anápolis. É o recorde. As UTIs que foram aumentadas, os leitos que foram aumentados, que justificam aí o fim do lockdown, provavelmente essa semana já serão ocupados. Tem gente esperando por ter. Então nós precisamos nos cuidar e dar exemplo como cristãos. Por isso essa é a decisão do Conselho da Primeira IPI de Anápolis, tá bem? Continuamos juntos e unidos na força do Espírito, em nome de Jesus. Se puder fechar os olhos, feche. Eu quero orar com você, encerrando esse momento, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que em momentos de tanta aflição e dificuldade como Davi passava, possamos ter essas atitudes também, Senhor. Fé, oração e coragem, na certeza de que o Senhor é o nosso Deus e que do Senhor é a nossa salvação, e sobre nós, Teu povo, vem a Tua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Proteja-nos, ó Deus, aqui na nossa cidade, com esse aumento de casos e essa curva subindo. Tem misericórdia de nós, Senhor, que possamos dar bom exemplo e testemunho de responsabilidade e cuidado, que significa amar o próximo como a nós mesmos. Senhor, cuida de cada um, protege meus irmãos e minhas irmãs e suas famílias, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe a sua semana, e num próximo vídeo nos encontramos novamente. Deus abençoe.